Oi pessoal, sou o professor Everson e vamos iniciar nossa aula de engenharia e projetos de software, ok? Então no momento da aula nós teremos algumas paradas para as atividades, para perguntas, também terão alguns vídeos e no decorrer desses momentos de parada eu gostaria que vocês enviassem perguntas, dúvidas, que no decorrer desse processo a gente vai estar respondendo, tá? Ok? Combinado? Então vamos iniciar aí, vamos ver os primeiros slides. Só um momentinho. Então tá. Só um momentinho, pessoal. Vamos iniciar os slides. Pronto. Em relação ao objetivo de nossa aula, ok? Vocês já estudaram, né? Tem os materiais em domínio de vocês. Também já conhecem um pouco sobre engenharia e projetos de software. Só que hoje a gente vai aprofundar em alguns conceitos, ok? Vamos ao objetivo dessa aula. Pode colocar. Então, o desenvolvedor deve conhecer o ambiente onde atua, para tanto deve conhecer como conhecer e compreender. Então, o que, né? Vocês estarão abordando o objetivo da engenharia de software, isso é importante. O que são sistemas legados também, a evolução dos sistemas de software, o processo de manutenção é muito importante, e estratégias que devem assegurar o funcionamento adequado de sistemas. Então, todo esse nosso contexto, pessoal, é uma abordagem em cima do projeto de sistemas, ok? O desenvolvimento de sistemas, ele está ligado a várias etapas, a várias áreas, ok? Então, a gente tem a engenharia de software, aí tem toda a estratégia de projeto, onde envolve o quê? Nós temos os sistemas antigos, que nós chamamos de sistemas legados, que é um sistema, são muitos sistemas, principalmente vocês devem ter uma noção, quando vocês vão ao banco, ao seu gerente, por exemplo, não sei se alguém já viu uma telinha que o gerente mexe ali. Alguns bancos, os bancos mais antigos, tal, tem ainda uma telinha mais antiga de sistema. Então é um sistema legado, um sistema mais antigo um pouco, onde o banco, para fazer uma migração atual de tecnologia, muitas vezes não compensa. Então, o que ele faz? Ele mantém o sistema legado e cria outras camadas de sistemas mais amigáveis na web, aplicativos para o usuário final, que somos nós os clientes, ok? Então, nós estaremos entendendo um pouco sobre isso também. Então, a engenharia ela engloba várias áreas e também vários conceitos. Continuando, vamos ver um resumo, então. Continuando o nosso resumo. Essa teleaula contempla o estudo sobre conceitos, características e processos de evolução de software, especificamente sobre sistemas ligados e o processo de manutenção de sistema de software. Ok? Então, o objetivo da engenharia de software é melhorar a qualidade dos produtos de software e aumentar a produtividade no processo de desenvolvimento. Aqui a gente vai assistir um vídeo sobre engenharia de software, tá? Só para dar uma introdução na aula, para dar uma descontraída na aula, só que prestem atenção porque tem muita lógica e depois a gente volta com os conceitos. Quais são as principais atividades da engenharia de software? E a resposta é projeto, desde o conceito, definição e também a gestão. Requisitos, sejam eles funcionais e não funcionais. Processos, que é aquele controle clássico do ciclo de vida de um software. Muitos dos processos Agile estão aí nessa atividade. Construção, agora sim, a programação, a codificação, o desenvolvimento em si. Testes e qualidade, seja escrevendo os testes, garantindo os requisitos e a qualidade do software. Depuração, onde se encontram os problemas, os bugs e os gargalos. Deployment, a disponibilização das versões de forma transparente. E finalmente, manutenção, onde entram as correções, as evoluções, as melhorias de performance e por aí vai. Então, pessoal,
Esse vídeo foi só para dar uma introdução da aula, dar uma descontraída, mas para vocês entenderem também que todo o processo de software ele tem suas camadas, suas etapas, e a gente tem que trabalhar, o engenheiro de software, né, e o analista de software, e tem que trabalhar com essas modelagens, essas etapas, conhecer mesmo o campo onde você estará atuando, ok? Então aqui nós temos uma etapa, pode colocar o slide, onde os engenheiros, para atingir resultados esperados, se faz necessário o quê? Como eu disse, conhecer conceitos, métodos e ferramentas, ok? Então, primeiramente, você deve estudar sobre todo o contexto que envolve a engenharia de software e o processo de uma construção de um software. Então, considerar as restrições organizacionais e financeiras. Isso é importante, pessoal? É, né? Se você não trabalhar de forma como uma organização, com a necessidade de uma organização, você não consegue chegar a lugar algum. Então, dominar o processo de desenvolvimento de software, envolvendo escopo, orçamento, prazo, pessoal e qualidade. Cada item desse é importantíssimo, ok? Então, todo o alinhamento de tudo isso daqui tem que estar especificado em um projeto. Manter o software, claro, não adianta fazer algo que não se consiga manter, e também gerenciar o projeto de software. Então, todo esse resultado é esperado de um engenheiro de software ou de um analista de sistemas que trabalha com engenharia de software. Aqui no caso, nós temos, já de início a aula, no começo já está um pouquinho dinâmica, tá, pessoal? Vamos lá então, pode colocar no quadro. A gente já tem uma questão para reflexão. Por que deve entender a evolução de software? Devemos manter ou trocar um sistema legado? Essa introdução, pessoal, é para a gente entender um pouquinho o que existe no mercado, os novos projetos, qual a importância de se manter ou trocar um sistema já existente, a necessidade. Então, eu gostaria que vocês mandassem para a gente uns minutinhos aí, uns 2 minutos, e mandassem para a gente algumas ideias sobre este assunto, ok? Vamos fazer uma parada então, rapidinha de 2 minutos, e a gente já volta.
voltar. Olá, pessoal! Então, temos duas contribuições aqui, Alagoas. Então, em relação às perguntas foram, né? Para quem entender a evolução do software e devemos manter ou trocar o sistema legado? Realmente, Alagoas, para gerenciar e manter a qualidade de software, realmente, a gente tem que manter a qualidade de software, né? Nós achamos que deve trocar com cuidado, palmas, claro, o sistema legado realmente tem que ser trocado com calma, ok? Por quê? Vamos supor, você pega um sistema lá da década de 80 para 90 aí. Ele tem uma arquitetura muito diferente do que se usa hoje, tá? Em banco de dados, até essa questão de servidores, de infraestrutura. Hoje a gente trabalha com nuvens de dados, os servidores estão em nuvens, tem banco de dados em nuvens, tem banco de dados físicos. Então, tem um aparato de tecnologia onde a gente tem que tomar cuidado realmente com essa troca, ok? Então, Alisson, de Juazeiro, Bahia, para tirar bugs, facilitar a vida do usuário com atualizações. Isso, a gente tem que manter a manutenibilidade do software para realmente manter as atualizações. Diz que é relativo, mas deve ser realizar a evolução desses sistemas para melhorar o desempenho e segurança. Teve duas participações de Juazeiro, é isso, né? Então, realmente, a gente tem que ter um cuidado, conhecer também o campo que a gente está mexendo aqui. Por exemplo, assim, uma equipe de software vamos supor que uma empresa contrata uma equipe de software ou requisita para a sua própria equipe. Você tem que conhecer as novas tecnologias, conhecer o seu legado que você tem e verificar qual a dimensão que vai ser essa troca de tecnologia ou uma implementação de tecnologia, uma mesclagem de tecnologia. A gente pode fazer uma mesclagem, pode ser uma camada, como os bancos usam, uma camada administrativa com o sistema legado puro e pode colocar uma camada para seus clientes, uma camada web, com aplicativos e com outras tecnologias. Então, a gente pode ter uma mesclagem de tudo. Banco de dados, infra, pode estar uma alocada fisicamente, outra em nuvens. Então, hoje tudo é possível, tá, pessoal? Hoje a coisa ficou um pouquinho mais fácil, ok? Então, vamos iniciar o próximo slide aí. Vamos passar para o próximo slide. Aqui, como a gente estava vendo o processo de uma evolução do sistema, que eu passei, calma aí. Então, a gente tem aqui a parte de especificação, implementação, validação, e aí com a primeira versão testada, release tudo certinho, finalizada, a gente entra para operação, para a produção de software. E aí vai acontecendo o quê? As outras releases, as outras versões, ok? Deixa eu apagar. As necessidades do negócio impulsionam mudanças nos sistemas, provocando alterações nas aplicações. A equipe de desenvolvimento desenvolve, evolui e mantém. Toda alteração do software requer o gerenciamento das atividades em todas as fases. Olha que legal, vocês acabaram de mandar, né, aquelas respostas para a gente e tem a ver com isso que está no slide. Vocês realmente estão entendendo o contexto de um gerenciamento de software, de um projeto de software, e é isso mesmo, é nesse direcionamento onde a gente tem que estar muito ciente do que existe no mercado, as novas tecnologias, só que também pensando no que existe em nossas empresas, nos softwares legados, tá? Então a gente tem que fazer uma composição de tudo, mexer. Pode acontecer algum momento que você faça o quê? Tem que ser do zero. Vamos começar um projeto paralelo do zero. Claro que isso é muito complicado, dependendo do tamanho, né, da abrangência desse sistema, mas isso é possível também. Vamos continuar então. Aqui a gente tem a evolução do sistema legado. O que acontece? Com a evolução, pessoal, a gente tem que prestar atenção no que existe, como a gente estava comentando, tá? Nós temos o desenvolvimento inicial, a gente tem aqui esse momento da evolução,
onde a gente... Aqui é o momento de estudo mesmo, esse momento é importante, ok? E depois a gente tem a parte em serviço, a hora que começa a colocar em produção. E o que acontece com o sistema legado? Ele tem que ter, se você for trocar o sistema legado inteiro, por exemplo, você tem que ter ou uma parte do processo, tudo, a interrupção tem que ser gradual. Por quê? Para diminuir o impacto na ponta, ok? Então a gente tem que tomar cuidado com o usuário final, com todo o processo e se dá algum problema. Então a evolução, nós temos que fazer primeiro a identificação da mudança, a proposta de mudança, essa proposta aqui, pessoal, o que vocês têm que ter feito aqui? Muito estudo, ok? Estudo de tecnologia, muito estudo de tecnologia e de processo, tá? E aí o processo de evolução de software e, enfim, a nova versão. Tudo pensando no quê? Na experiência adquirida dos usuários e no impacto onde gera a mudança. Eu trabalho com software também, trabalho muito com projeto de software, tá? E o que eu percebo no dia a dia? Vamos supor que você já tive experiência de mudar assim um botão de lugar. Vamos supor, está no centro, está no meio da tela, da telinha da aplicação, você coloca o botão para o lado direito. Há reclamação, pessoal, há o impacto do usuário, há o impacto final. Imaginem se esse impacto ele dá uma alteração no processo e gera algum distúrbio de informação lá no final. Pode dar prejuízo, pode causar um impacto muito negativo para a instituição, tá? Então a empresa pode sofrer com isso e todos os que participam, ok? Então é muito sério essa questão de sistema legado e toda a estrutura de engenharia ligada ao sistema proposto. Então você tem que fazer uma combinação muito integrada de solução, tanto de tecnologia como prestar muita atenção no processo. O processo de um software e a regra de negócio, ela está muito ligada à sua eficiência e ao impacto final, onde o software legado poderia estar funcionando, apesar de ser legado, um sistema mais antigo, tudo, mas ele poderia estar funcionando muito perfeitamente. O resultado que ele oferece, ele é positivo e real e consistente. Aí a gente pega, faz uma mudança, faz a maior propaganda, vamos inovar, vamos fazer tecnologia de ponta, tal, isso, aquilo, vamos colocar lá em nuvem, vamos fazer aplicativos, tudo, só que aí o resultado final, a experiência do usuário pode ser frustrante com uma informação errada, com uma informação sem consistência, ou também a manipulação desse sistema. Tem a usabilidade desse sistema também. Como que vai ficar? Ele está acostumado a teclar Enter, não tem nem mouse. Vamos supor que o sistema legado não tinha nem mouse. É Enter, tal, digita Enter, tal, page up, page down. E depois você chega, não, para com tudo isso, tem mouse, tem tela, tem aplicativo, tem tudo. Só que aí como fica o impacto do usuário? Então tudo isso tem a ver com a engenharia de software e a gestão de projetos, ok? Então continuando... Aqui tem algumas leis de Lean, onde a mudança contínua para evitar ficar inútil, tá? Ele prega que nós temos que mudar sempre mesmo, devido à inutilidade. Complexidade pelas mudanças constantes. Mudança também gera complexidade, tem que tomar cuidado com isso. Manter a estabilidade e organização exige constante alteração, claro, né, pessoal? Então, como a gente está no mundo de tecnologia e a tecnologia não para mais, cada dia, hoje a tecnologia de ponta, amanhã já está obsoleta, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o crescimento contínuo, manter a satisfação do usuário. Lembra que eu falei agora? Satisfação do usuário. Cuidado com isso, que esse usuário pode ser ou o teu maior cliente, ele vai vender para você de forma muito positiva, ou ele pode te vender de forma muito negativa, ok? Tomem cuidado com isso. Evitar o declínio da qualidade, claro. Vocês falaram na dinâmica sobre qualidade.
e conservação da familiaridade, tá? Isso que eu acabei de falar também, porque todo o contexto de software tem a ver com o quê? Além do processo, tem a ver com o usuário final e a sua facilidade de uso ou não, ok? Então agora, continuando, o que são sistemas legados, né, pessoal? Já falei bastante sobre isso agora, mas geralmente, como eu comentei, são sistemas mais antigos, já existentes, muitos podem apresentar algumas características a seguir. Olha o que acontece com alguns softwares antigos, alguns têm software mais velhos que são vitais para uma organização. O que pode ser um software mais velho, mas mesmo assim ele é vital? Como eu usei o exemplo de bancos. Um banco, por exemplo, imagina um banco com milhões de pessoas a nível mundial e ele tem que mudar todo o processo, sem contar a segurança, toda a parte dele. Então, o que fica mais tendencioso para ele? Mudar todo o processo ou realmente deixar o sistema legado funcionando perfeitamente e alterando as camadas, atualizando as camadas? Isso acontece muito hoje, tá? Passaram por diversas mudanças ocasionadas por fatores internos e externos. Foram desenvolvidos utilizando tecnologia que hoje são ultrapassadas. São antigos, mas ainda são, olha aqui, pessoal, necessários para o negócio. Então, quando a gente chega falando de um software, a gente chega criticando, vamos supor, a gente tem um emprego novo. A gente chega na empresa, a gente vê aquele sistema Frankenstein, tá? Para nós é aquela tela de DOS, ainda aquela tela antiga, sem janela, sem a ideia do Windows, tal, desses novos softwares. A gente tem aquele impacto negativo nosso. Mas o contexto da empresa, pessoal, ele está atendendo a empresa? Ele é eficiente? Então, assim, temos que tomar cuidado com isso ao se deparar com algo que, na nossa visão, ele pode ser um pouco negativo, mas para o contexto da empresa ele é muito positivo. Ok? Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, continuando, os sistemas legados incorporam um grande número de alterações feitas com o decorrer do tempo de uso do software, onde muitas pessoas diferentes realizaram essas mudanças e é incomum que qualquer pessoa tenha uma compreensão completa do sistema. As mudanças geram requisitos de software ou novos ou modificados. Então, com isso, tudo que nós estamos falando o quê? É o sistema legado e a necessidade de mudança. Então, o que a gente acabou vendo? Que muitos sistemas têm uma complexidade grande em relação à sua estrutura, sua infraestrutura, o seu processo, sua regra de negócio, tá? Relação, daqui a pouco a gente vai entrar, mas tem a relação com banco de dados, com infra, com tudo que envolve um projeto de sistemas mesmo. Dessa forma, esse montante que ronda tanto a engenharia como uma gestão de projetos, a gente tem que pensar no quê? Qual condição tem esse software, se ele está sendo eficiente, se ele tem que ser trocado inteiro, se ele tem que ser trocado por partes, se ele tem que ser mantido e criado outras camadas, se ele tem que ser jogado para as nuvens, se isso é possível ou não. Então, a gente tem que fazer um contexto geral de realmente fazer uma engenharia de processo ali, verificando todos os processos, a parte de infra, banco de dados, parte de tecnologia existente, né, desses legados e as atuais, ver a compatibilidade. Então, tudo isso envolve a nossa gestão, ok? Então, vamos continuar. Aqui a gente vai ter, aqui tem um vídeo interessante. Aqui tem um vídeo interessante que eu achei, que é sobre uma migração de um sistema legado. Vamos colocar esse vídeo então, depois a gente volta à nossa aula. O que é um sistema legado? Nosso conceito diz que vamos trabalhar em cima de 3 elementos.
que ele pode ser um sistema antigo ou ultrapassado. Ele pode ser um sistema onde ele apresenta uma documentação desatualizada, quando ela existe até, e quando esse sistema ele é de difícil modificação e até mesmo de entender ele. Quais são esses desafios quando você tem um sistema legado? Ele tem características de um alto impacto na manutenção industrial, com 3 elementos principais. Alto custo de OPEX, isto é, a operação e a manutenção deles são muito caras. Ele é um sistema obsoleto e ele não se integra mais com o seu sistema atual de automação. Quais são os problemas principais dos sistemas legados? Vamos eleger alguns principais, que vai dar todo um desenho de como que nós vamos tratar isso daqui para frente. O hardware obsoleto, ele não tem suporte ou peça de reposição, isso é comum. Em geral, na empresa não existe um entendimento, as pessoas não entendem completamente o sistema, a respeito do seu funcionamento, por exemplo. É difícil de encontrar um pessoal especializado, às vezes é um pessoal que não atua mais nessa área, não conhece mais o sistema. Isso dificulta muito e aumenta o custo de manutenção. Difícil integração com novos sistemas, é uma barreira tecnológica, por exemplo, um protocolo totalmente diferenciado. Programação com uma linguagem e estruturação ela é obsoleta. E problemas de desempenho, estabilidade, disponibilidade são comuns nesses tipos de sistema. Entender o que é migração, que vai dar toda a nossa ideia do sistema legado. O que é migração, então? Na verdade é mudar, evoluir, né? No caso, nós, para a tecnologia, mantendo a mesma função. O que eu ganho com isso? Eu tenho ganhos de performance no processo, no sistema. Eu adquiro novas ferramentas e eu passo a adquirir facilidades de operação e manutenção. Qual é a nossa estratégia de migração? Elementos muito simples. Então eu tenho um sistema inflexível, eu passo a ter então um sistema moderno. Eu tenho um sistema frágil e passo a ter um sistema robusto. Eu tenho um sistema difícil de manter e passo a ter um sistema à prova de futuro. Uma observação, sistemas à prova de futuro, está escrito no nosso texto aí, com mais detalhes para vocês, mas basicamente é um sistema que ele tem capacidade de comunicação vertical, isto é, todo o sinal, por menor que ele seja no nível de automação até o nível mais alto, ele não passa por tratativas de sinal, e ele é horizontal, isto é, ele está aplicado em todos os elementos da planta na conexão da rede. Alguns erros estratégicos que são comuns quando a empresa decide fazer uma atualização, isto é, uma migração de sistema. Então, normalmente, o que ela faz? Ela toma uma ação de curto prazo, né? Ela quer resolver o problema rapidamente. Ela está com um problema pontual, isto é, está tendo um problema, ela só vê aquele problema para fazer o conserto e faz uma limitação de escopo, isto é, você às vezes tem que resolver todo o problema e ela se limita a resolver uma parte do problema. O resultado disso é que você vai continuar tendo os mesmos sistemas, quer dizer, os mesmos problemas, porém, eles vão ser mais sofisticados. Então, pessoal, viu a validação, né, do que a gente está falando até agora e algumas observações que são relevantes para o nosso processo. Agora tem uma atividade, vou colocar a atividade aqui para vocês. Então, reflita, no processo da mudança de sistema legado, qualquer documentação inconsistente poderá causar danos irreparáveis. Qual fatores de mudança considera mais relevantes em relação às leis de Lehman? Envie a sua experiência ou mudança ou substituição desse sistema, ok? Então, essa atividade, pessoal, eu gostaria que vocês enviassem também depois na hora da nossa aula atividade, ok? Vão coletando essas informações, vão pensando e enviem para a gente na aula atividade, ok? Vamos continuar agora para o nosso segundo tema em sistemas legados, que é a substituição. Como vocês viram,
há um risco empresarial significante descartando o sistema legado ou substituindo por um novo sistema, utilizando tecnologias mais modernas, como sistemas legados raramente têm uma especificação completa. Falta ou falha na documentação e ainda principais mudanças não tenham sido documentadas. Isso é um problema com o sistema antigo, pessoal? Não se especificação completa e não tenham sido documentadas. Isso é um problema na nossa área? É um problema grave, né, pessoal? É um problema enorme com isso. O sistema pode embutir regras empresariais que não estão documentadas formalmente em outro lugar? Então, isso pode acontecer também. A gente tem que tomar cuidado num processo porque, ora, vamos supor, a gente tem um sistema legado e a gente está propondo o quê? Uma outra solução. Ok? Essa solução que a gente está propondo, ela atende toda a regra de negócio do sistema legado? Ela é eficiente como era, porque mesmo que tenha algum problema no sistema legado, mas ele funcionou até o momento. Então, isso é preocupante. Então, processos empresariais e a forma como os mesmos operam estão quase sempre entrelaçados. Uma vez que, se o sistema for substituído, esses processos também deverão ser modificados. É muito difícil você fazer um projeto onde você segue a mesma linha do projeto original, do processo do sistema legado. Então, isso vocês têm que tomar cuidado também, tá? A estrutura do sistema pode estar corrompida devido aos muitos anos de manutenção. Pode. Isso pode, né, pessoal? Vamos supor, vai ao longo de 10, 15, 20 anos, vão tendo manutenção. Então, vão criando o quê? Uma complexidade no desenvolvimento. Isso pode acontecer ou não. Hoje nós temos uma preocupação, mecanismos de manutenção de software, principalmente documentação de código, por exemplo, e para evitar certos problemas. O sistema pode ter sido otimizado para melhorar a utilização de espaço ou a velocidade de execução, em vez de ser escrito para facilitar a compreensão. Então, são características que a gente tem que estar por dentro, tá, para o nosso projeto. Estruturas de arquivo usadas podem ser incompatíveis. Então, são todos alertas onde a gente deve estar consciente e prestar atenção nos seus riscos de mudança, nas suas documentações, estudar um pouco muito a estrutura existente e também a nova estrutura que estamos propondo, tá? Então, os riscos em mudar sistemas legados para um novo continua com uma documentação incompleta, documentação desatualizada, complexidade das regras de negócio. Isso daqui é um problema enorme. Um problema enorme, tá? Regras de negócio. Isso é muito complexo. Muitas vezes nós, desenvolvedores, a gente tem uma noção de fora do negócio. E a hora que você pega alguém da área, vamos supor, uma área financeira, uma área de fiscal, tá? Então, a hora que você é uma área contábil, então você tem que estar muito por dentro do que está acontecendo. Claro, quem vai determinar a regra é a pessoa que está solicitando, a pessoa que entende mesmo da regra de negócio, mas você tem que acompanhar muito para saber muito o que acontece. Então, a implementação reflete a complexidade das regras de negócio. Apenas o código-fonte reflete a realidade da organização. Então, em relação aos fatores de mudança, nós temos aqui, né, como eu falei, tem uma telinha preta lá com umas letrinhas diferentes, tal, e você passa para um sistema, outro sistema, tá, que você propôs, que é só uma ideia, uma ilustração, tá, que você propôs, e tem o quê? Aqui ele funciona de uma maneira, e aqui ele vai funcionar de outra maneira. Por que de outra maneira? Ele vai fazer a mesma coisa que o sistema legado fazia? Pode até chegar no resultado final. Só que
a usabilidade desse sistema é igual? Não vai ser, né, pessoal? É muito diferente um sistema mais antigo nesse modelo aqui para esses mais novos. Então, o que acontece aqui? A gente tem que observar o quê? Em relação aos fatores de mudança. As diferentes tecnologias, profissionais diferentes. É o mesmo profissional que está desde quando foi feito outro software? Geralmente não, né? Novas possibilidades de operacionar o sistema, isso daqui entra na usabilidade. Diferença na performance também, tem que tomar cuidado com isso, tá? Vamos supor, a gente tem um sistema feito em COBOL. E ele está o quê? Local ali na agência. Vamos supor, local lá na empresa. Ele é local. Dessa forma, vamos supor que cai a internet. Vai ter algum problema com o sistema local? Não, né? E se não cair, e um sistema que está em nuvem, se cair a internet, ele vai parar. Mas assim, hoje é muito difícil você fugir de nuvens de dados. E é a melhor solução. Pode ter algum caso que não, mas no geral, hoje a tendência é nuvens de dados, tá? Então tem que tomar cuidado também com a estrutura e bancos de dados diferentes, ok? Então isso também é algo que você tem que tomar muito cuidado em relação a seu entendimento. Então, alguns dilemas. Analisar o risco antes de substituir, isso daqui é importantíssimo, não é nem... Isso aqui tem que acontecer mesmo, você tem que analisar o risco, analisar também o custo de manutenção, aplicar a reengenharia, ok? Refatorar e prolongar a vida útil do sistema. Claro, você está promovendo uma troca. Você está promovendo uma troca de sistema. Aí você vem, troca todo o sistema. Gastou tempo, dinheiro, né, recurso, tudo. Aí você passa, vamos supor assim, aí chega daqui um tempo, pouco tempo, você chega para os gestores ou para o pessoal da equipe, ó, a gente vai ter que trocar de novo o sistema. O que vai acontecer com você? Nossa, complicado, né? Vai entrar em descrédito e muitas vezes pode ter alguns problemas maiores, ok? Então tem que tomar muito cuidado nas propostas, tem que saber realmente o que está fazendo, fazer com responsabilidade e critérios, né, pessoal? Tem que estudar muito, ok? Então tá, voltando ao quadro. Então aqui a gente tem as estruturas envolvidas de um sistema legado. Então, o que acontece? A engenharia de sistema ela é mais abrangente do que a engenharia de software. Ok? Então, o escopo da engenharia de sistema ela chega de organização até o equipamento. A engenharia de software é mais focada aqui no processo de software mesmo, onde envolve toda a regra de negócio, onde você tem que trabalhar com o seu desenvolvimento de software mesmo. Tá? Aqui, em relação aos componentes envolvidos, a gente tem o quê? Tem software de apoio, tem software de aplicação, né? Nós temos hardware, dados de aplicação, processos de negócios e o quê? Olha aqui, ó. Presta atenção nisso. Políticas e regras de negócios. Isso daqui, pessoal, é determinante para o sucesso de um projeto, se você entende bem ou não. Claro, tudo aqui é importante, né? Importantíssimo. Só que se você não tiver por dentro das políticas e regras de negócios do software, você não vai ter sucesso no projeto, ok? Então, da política e regras de negócio até o hardware, o sistema deve ser detalhadamente analisados. Por isso que você tem que conhecer todas as etapas, os processos, a infra, e principalmente as políticas e regras de negócios. Isso daí é vital para o entendimento de um processo em relação ao desenvolvimento de um novo projeto. O projeto de migração, o projeto de fazer uma readequação, tá? Uma parte do sistema legado, ou qualquer incremento que você deseja fazer e seja necessário fazer, tá? Um projeto, ele é muito
ele envolve várias camadas e também além de camadas, além de negócios, além de processos, ele pode envolver várias pessoas, tá? Tem gestores, temos que prestar atenção ali no usuário final, em quem mexe, vamos supor, um usuário lá que emite a nota fiscal. Ele é importante para o processo ou não? Muito importante, né, pessoal? Ele que vai estar ali, ele vai ser o primeiro a reclamar se você não tiver. Se na hora de emitir uma nota fiscal, por exemplo, dá erro ou a usabilidade está muito difícil. Então, isso tudo é bem complexo para se analisar no desenvolvimento ou na troca de um projeto, ou na engenharia de um projeto, ok? Vamos então para o próximo slide. Aqui tem as aplicações em relação aos programas. Olha que coisa aqui. Então, a gente pode ter um programa, segundo programa, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e todos trabalhando com o quê? Vários arquivos, ok? Vários mesmo. Aqui no caso é file porque depois hoje é banco de dados, né? Mas antes era arquivo de dados mesmo, ok? Então aqui você tem, isso existe até hoje. Vocês acham que hoje é tudo banco de dados? Ainda não é não, pessoal, tá? Então, vários aplicativos e vários bancos de dados ou sistemas de arquivos de dados, ok? Continuando, nós temos aqui um outro modelo. Temos os programas, tá? Aqui o sistema de banco de dados mesmo. E programa 2, 3, 4, todos interagindo no mesma base de dados, ok? Então, aqui é uma estrutura um pouco diferente da outra. A outra aqui já está um pouquinho melhor, né? Então, vários aplicativos concentrados num só banco de dados. Aqui já começou a melhorar a arquitetura. Então, qual que é o melhor sistema, tá? O melhor sistema é o que atende um sistema mais eficiente e mais eficaz, né, em menor tempo, você consegue fazer as rotinas rápidas e também o sistema que o valor agregado ele seja financeiramente mais rentável, ok? Vamos ver então esse gráfico para uma ilustração disso. Então, em relação ao valor de negócios e a qualidade do sistema. Então, qual que é a qualidade, o ideal, a curva ideal? A nossa curva ideal, né, pessoal, se você pegar o primeiro modelo, tem um baixo valor de negócio e uma baixa qualidade. É o pior caso, tá? Então, você pega o segundo conjunto. Aqui, alto valor de negócio, só que baixa qualidade. Aqui você pega esse conjunto. Nós temos baixo valor de negócio, só que alta qualidade. Então, o ideal é o quê? É essa curva aqui, né, pessoal? Então, a gente tem o quê? Um alto valor de negócio e uma alta qualidade, ok? Em relação à estrutura de negócio. Dessa forma, vamos ter um momentinho de parada de perguntas, tá? Para vocês também promoverem uma discussão em sala e enviarem para a gente algumas perguntas e contribuição para a aula, ok?
Então, pessoal, os alunos de Palmas, Márcio e Danilo, a engenharia reversa do código do sistema é uma ação a ser adotada? Sim, tem momentos, a gente vai até comentar daqui a pouco sobre isso, que é necessário fazer a engenharia reversa para se entender o processo e agilizar também a produção durante o desenvolvimento de software, ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre manutenção. Então a manutenção, tornar a usabilidade do software, o objetivo da manutenção com o mínimo custo, máximo de funcionalidades para o negócio, ok? E a manutenção do software é o processo geral de modificação de sistema depois que ele foi colocado em uso. Uma vez em operação, alguns efeitos não foram cobertos, o ambiente operacional muda e novos requisitos de usuário surgem. A fase de manutenção do ciclo de vida inicia após um período de garantia ou de suporte pós-implementação, mas as atividades de manutenção ocorrem muito antes. Então, nesse caso, pessoal, em relação à manutenção, nós temos manutenção, para quem já tem uma noção de software, já trabalhou com software ou vai trabalhar, vocês podem ter certeza que a manutenção ela é diária, contínua, só que, claro, sempre falando, tudo que nós fazemos em software tem que ter uma certa documentação. Depois, em outras aulas, a gente vai conhecer um pouquinho sobre metodologia ágil, a metodologia ágil ela substitui um pouco a documentação, porque você tem reuniões contínuas, onde é para agilizar um pouco, mas mesmo assim temos que ter documentações, ok? A nível de código, a nível de processo, tem que ter documentações, elas são importantes. Então, continuando aqui, a abrangência da manutenção. Então, simples, destinadas a corrigir erros de código, tá? As mais extensas, a fim de corrigir os erros de projeto. Significativas, com a finalidade de corrigir erros de especificação ou acomodar novos requisitos. Agora, os tipos de manutenção. Então, nós temos 2 selecionados como importantes. Aliás, 4 tipos. A corretiva, identificar erros e corrigir os erros. Isso é corretiva, tá bom, pessoal? Adaptativa, adaptar o software ao ambiente. Então, a adaptativa é quando você tem uma necessidade de alguma adaptação em relação ao processo de software. A evolutiva, atender pedidos do usuário para modificar funções existentes, incluir novas funções e efetuar melhoramentos gerais. Então, tudo isso é natural, né, pessoal? Essa evolutiva, você tem o tempo todo uma necessidade de um contexto de software, onde os usuários, onde a regra muda, a regra atualizada, e você tem que fazer. E a preventiva? Melhorar a manutenibilidade ou confiabilidade de futuras, confiabilidade futuras e fornecer uma base melhor para futuros melhoramentos, ok? Então isso, a preventiva, ela é excelente porque você vai prevenindo, não, eu estou com um software aqui, eu quero que esse software me atenda até, quanto tempo para frente. Então o que eu preciso fazer com isso? Algumas prevenções, como atualizar versões, atualizar tecnologias possíveis dentro desse software, talvez, se for possível, o software, se é melhor, por exemplo, eu tenho uma infra local, eu quero, talvez é melhor colocar em nuvens, um servidor em nuvens, talvez seja mais seguro, ou não sei, vai depender de cada circunstância, de cada projeto, do gestor também, tá? Da preferência dele. Então, tudo isso a gente tem que alinhar, ok? Agora, vamos aqui a um gráfico de Pressman, onde ele identifica que, no geral, nós temos aqui 4% de manutenção preventiva, tá? Pouco perto das outras, né, pessoal? Só 4%. A corretiva é 21%, a adaptativa 25% e a evolutiva, a necessidade evolutiva 50%. Ok?
Então, importante a gente manter a evolução de nosso sistema. Aqui em relação aos custos, tá? Então, no desenvolvimento nós temos de 20% a 40% em relação ao ciclo de vida de um sistema, e aqui na operação e manutenção chega a 60% a 80%. Então, representa um alto valor para qualquer organização, mas dispendioso acrescentar funcionalidades quando o sistema está em operação. Tá? Então, esse é o processo de software. O ciclo de vida ele envolve realmente desenvolvimento, operação e manutenção, e seus custos não são baixos para manter. Claro que isso otimiza todo o processo de uma gestão. Por quê? Software hoje, né, pessoal, é para todos e para todos os setores. Então, a importância de um software, ele pode estar muito ligado ao sucesso de uma empresa. Então, a gente tem um contexto do desenvolvimento de projetos de software é muito importante em relação a tudo que nós fazemos ali, vai um determinado projeto, a migração, vamos melhorar o sistema legado, vamos mudar totalmente o sistema, tudo isso pode ser decisivo no sucesso de uma empresa. Tá? Então, prestem muita atenção nisso. Então, vamos continuar em relação aos custos não monetários. Para a gente entender, então, os custos não monetários, nós temos a ver com adiamento de oportunidades de novos sistemas, redução da qualidade global do software, insatisfação do cliente, insatisfação do pessoal de manutenção. Então, isso é um custo não monetário, ok? Temos também o custo operacional. Tenta entender o que o software faz, interpreta as estruturas de dados, as características de interface e limites de desempenho. Analisa, avalia, projeta, codifica, testa as modificações. Então, aqui são os custos operacionais. Então, aqui em relação à manutenção de um processo, nós temos o quê? O pedidos de alteração, tá? Aí, claro, tudo é importante num processo software, tá? A partir de um pedido gera o quê? Uma análise de impacto, planejamento da entrega do sistema, realização das alterações, entrega do sistema. Lembre aqui que nós temos a camada corretiva, adaptativa e a perfectiva, que está ligada ao planejamento de entrega do sistema. Aqui destacando a manutenção corretiva, ela está ligada à análise do código-fonte, alteração do código-fonte e entrega do sistema corrigido. Ok? Então, olhem as etapas. O que é isso? Por que isso é importante, pessoal? Porque a gente tem, quando você mexe numa manutenção, olha o que você tem que estar fazendo, tá? Quais meios que você tem que estar trabalhando, ok? Aqui também temos a manutenção adaptativa e a perfectiva, onde temos a análise da alteração solicitada, atualização de requisitos e o desenvolvimento do software, ok? Então, estão ligadas a essas duas etapas também. Sempre lembrando que a grande importância nossa é entregar um software da melhor maneira possível, com baixa taxa de manutenção corretiva, principalmente. Tudo que é correção é um custo de tempo e financeiro, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de correções, principalmente corretiva. Então, por isso que é bom, na elaboração do software, ter um software documentado, as regras de negócio bem esclarecidas, ok? E validadas, antes de iniciar o processo de software, para desenvolver o software, para colocar na prática, vocês devem fazer o quê? Entender a regra de negócio, fazer essa validação, documentar essa regra de negócio, entender bem, validar com todos que participam desse processo, porque dessa forma você diminui as manutenções corretivas, ok? Claro, depois tem as outras manutenções evolutivas e preventivas, mas você
Então, estando com o software documentado, isso ajuda bastante essas questões. Continuando aqui, nós vamos ver um vídeo sobre evolução do software. Nós vamos falar agora sobre evolução de software, capítulo 9, trabalho de engenharia de software, professor Álvaro. Meu nome é Alander. Vamos lá. Evolução de software e refatoração. Algumas mudanças acontecem no software. A mudança do software é inevitável, né? Por novos requisitos, o ambiente de negócio pode mudar, enfim. Um problema-chave para as organizações é a implementação e gerenciamento dessas mudanças. A importância da evolução. As organizações fazem grandes investimentos em seus sistemas de software. Né? Por quê? Para manter o valor desses ativos de negócio, elas devem ser mudados e atualizados. A maior parte do orçamento do software das grandes organizações é voltada para a evolução ao invés de desenvolvimento. A dinâmica da evolução de programas, né, é basicamente um estudo das mudanças de sistemas. Né? Então, o Lehman e o Ballard propuseram que havia uma série de leis e hipóteses que se aplicavam a todos os sistemas quando eles evoluíam. Na prática, são observáveis de fato, mas com ressalvas. Vamos lá. As leis de Lehman, né? Manutenção é um processo inevitável, né? Alteração do sistema degrada sua estrutura, não pode evitar. Sistemas de grande porte possuem dinâmica própria, né? E o estado saturado, mudança de recursos e pessoal não tem efeito. Continuando, a quinta lei, novas funcionalidades introduzem novos defeitos. Uma observação com relação a isso aí: declínio da qualidade, insatisfação dos usuários, aprimoramento a partir do sistema de feedback. Manutenção de software, né? É a modificação de um programa após ter sido colocado em uso. A manutenção, normalmente, não envolve mudanças consideráveis. Né? As mudanças são implementadas pela modificação de componentes existentes e pela aplicação de novos componentes. A manutenção é inevitável. Né? Os sistemas estão fortemente acoplados ao seu ambiente, portanto, os sistemas devem ser mantidos se forem úteis em um ambiente. Tipos de manutenção: manutenção para reparar defeito, né, para adaptação e adicionar novas funcionalidades, como vocês podem mesmo observar. O custo, né, geralmente são maiores do que os custos de desenvolvimento, de 2 a 100 vezes, dependendo da aplicação. São afetados por fatores técnicos e não técnicos. A manutenção corrói a estrutura do software. Né? O software em investimento pode ter altos custos de manutenção, por exemplo, linguagens antigas e compiladores. Fatores de custo de manutenção: né? Estabilidade da equipe, responsabilidade contratual, habilidade do pessoal, idade e estrutura do programa. Previsão de manutenção: avaliação de quais partes dos sistemas podem causar problemas e ter altos custos de manutenção. É importante observar essa questão da aceitação da mudança, né? A implementação da mudança e o custo de manutenção. O processo de evolução acontece, depende dos seguintes fatores: do tipo do software, dos processos de desenvolvimento, das habilidades e experiências do pessoal envolvido. Okay? Metodologias mais novas não costumam ter processos separados. Previsão de mudança: a previsão do número de mudanças requer o entendimento dos relacionamentos entre sistemas e seu ambiente. Né? Fatores que influenciam esse relacionamento são o número de complexidade, o número de requisitos e o processo de negócio. As medidas de processo podem ser usadas para avaliar a facilidade da manutenção. Número, tempo médio para implementação. Se qualquer uma de todas essas estão aumentando, isso pode indicar um declínio na facilidade de manutenção. O processo de evolução do sistema, eu destaco para vocês: solicitação da mudança, análise do impacto, planejamento, implementação de mudanças e liberação do sistema. Reparo, defeitos, adaptação da plataforma e aprimoramento do sistema estão ligados a planejamento de versões. Muito obrigado, até lá. Oi, pessoal, mais uma validação em relação à manutenção de sistemas. E vamos agora para uma questão de reflexão bem rápida, pessoal. Eu quero que vocês enviem algumas contribuições.
Oi, pessoal. Então, vamos ler a questão de reflexão. Você prefere desenvolver certo ou trabalhar na manutenção de um software? Por quê? Por que isso, né, pessoal? Então, Leonardo de Palmas, ao mudar do sistema legado para o novo, como é tratada a questão da capacitação aos usuários? Realmente, pessoal, foi o que nós estávamos comentando na aula. Tem que tomar muito cuidado com a usabilidade do novo sistema, porque é o impacto sempre para o usuário final, ok? Agora tem uma outra questão enviada. Uma pessoa que desenvolve tem que estar comprometido com a manutenção. Um depende do outro. Nada é tão rígido que não tenha manutenção. Sim, pessoal. Sempre vai ter manutenção. Não tem como não ter manutenção. Só que nós não podemos ter um excesso de manutenção, ok? É isso que faz a grande diferença. Então, vamos continuar para o nosso próximo slide. Manutenção, problemas. A maioria dos problemas com manutenção do software é causada por deficiências na maneira como o software foi projetado e desenvolvido. Problemas clássicos. Falha na documentação da manutenção, equipe de desenvolvimento diferente da equipe de manutenção, falta do plano da evolução, a documentação inicial fica desatualizada, desenvolver eleva o status profissional, executar manutenção não agrega valor profissional. Olha quanto problema clássico que se acumula aí durante o que causa manutenção, problema de manutenção. E quantitativamente, o quanto tem facilidade para entender, corrigir, adaptar ou melhorar o software, né? Então, tudo isso envolve essas questões ligadas ao problema de manutenção ou não. Fatores que influenciam. Eficiência inicial do projeto, codificação e teste. É importante, pessoal, o teste? É importante? Né? Muito importante teste, pessoal. Isso daqui, nós temos problema no dia a dia nosso em relação aos projetos por falta ou por um teste mal feito, ok? Configuração de software, disponibilidade de pessoal para manutenção, facilidade de conhecer regras de negócio. Lembra que eu falei de regras de negócio? Olha a importância disso daqui. Experiência do pessoal em negócios. Então, tudo isso tem a ver com a nossa manutenibilidade. Então, códigos alienígenas, né, pessoal? Olha aqui. Então, os alienígenas são programas com um complexo inadequado fluxo de controle, módulos com muitas funcionalidades, poucas linhas, olha aqui a documentação de novo aqui, ó. Poucas linhas de documentação. Olha outro problema, falta de integração na equipe. Claro que a equipe pode mudar, tudo, mas por isso que é importante manter a documentação para dar uma continuidade no entendimento da equipe, ok? Então você tem que ter todo o processo completo, não dá para ter falha no processo. Aqui, ó, falha no processo de desenvolvimento de software. O que são falhas no processo, né, pessoal? Qualquer momento de um desenvolvimento você pode impactar em algum problema de falha no desenvolvimento de software. Continuando, a engenharia reversa de software, olha o que a gente acabou de falar. Processo de análise de um software partindo da implementação para o nível mais alto de abstração. Por que a engenharia de software acontece? A reversa, pessoal. Por quê? Muitas vezes tem que acontecer porque não tem documentação. E a engenharia reversa, ela assim, é um problema. É muito difícil fazer engenharia reversa, porque você vai partir do código, tá? Do código final para o entendimento do processo inicial. Por quê? Para desenvolver um outro projeto, por exemplo, você tem que ter um entendimento inicial para depois ir lá para o projeto. Então, isso é importante. Ok? Então, a reengenharia de software implica no exame e na alteração do software para reconstruí-lo em uma nova forma. Aqui é quando você tem a estratégia de você refazer o software, você tem que também fazer uma reengenharia para entender todo o processo que foi feito no software existente. A refatoração, que é refazer
codificação para melhorar a manutenabilidade. Essa codificação, pessoal, então, também é complicada, porque tem momentos que tem que fazer, a gente faz isso, tá? Eu trabalho com isso, nós trabalhamos com o projeto, e aí é diário, sabe? Sempre a gente esbarra em algum processo de desenvolvimento, a nossa equipe trabalha em relação ao projeto já existente, às vezes não é projeto nem um sistema legado tão antigo, algum projeto até meio praticamente novo, só que mesmo assim você esbarra em tecnologias de 2 anos, que já mudou. Por exemplo, assim, hoje a gente está muito nessa questão de internet, tem a parte de responsividade, a parte de design. A parte de design hoje é um problema. A parte de front-end hoje, pessoal, é uma dificuldade enorme no desenvolvimento de software. Então, muitas vezes, a gente tem que refazer código, sim, durante o desenvolvimento, mesmo softwares atuais, ok? Porque a tecnologia é muito rápido, as coisas modificam em tempo, assim, de uma velocidade muito alta mesmo, ok? Voltando, então, nós temos aqui uma ideia de engenharia reversa e reengenharia, tá? Então, nós temos a engenharia progressiva, que ela tem um processo natural, que ela vai continuando, ok? Ela vai fazendo por etapas e vai avançando. Então, a engenharia reversa, a gente tem uma seta ao contrário, porque ela tem que voltar entendendo para entender o processo lá do zero, ok? Você volta, você tem uma seta ao contrário. E tem a reengenharia, que é fazer etapas do software ou, né, entender um processo para propor uma outra solução ou adequar essa solução. Então, a gente tem tudo isso que nós estamos falando, pessoal, o que envolve? Nós temos que manter a documentação atualizada, tá? Isso daqui é muito importante. Nós temos que ter a participação dos usuários. O que acontece aqui? Muitas vezes, a gente acha que a gente sabe tudo, mas quem é muito importante no processo é o usuário final. Ele sabe mais que a gente, pode ter certeza disso. Se ele não está contente, foi o que eu falei, ele pode ser uma pessoa que vai trabalhar com a gente de forma negativa. Isso é um grande problema. E, claro, a experiência do negócio, então, tem que estar por dentro de toda a regra de negócio. Dessa forma, a gente tem uma complexidade em relação aos projetos e não é fácil mexer com projeto, não é fácil mexer com tecnologia, não é fácil trabalhar com o usuário em mudanças. Os gestores, então, envolve o que os gestores? Tempo de toda a equipe. Quando você mexe num projeto, tanto no sistema legado, como no sistema novo, como uma readequação, como um misto, né, parte de um sistema, novas funcionalidades, novos aplicativos. Então, tudo isso envolve o quê? Custo e tempo. Tenho certeza disso, que sempre tem um impacto um pouco difícil no começo. Claro que depois é para um bem maior, só que sempre é um impacto que a gente tem. Uma questão que acontece em uma gestão de projeto, em uma engenharia, né, de um sistema, são você realmente estudar muito, mesmo um projeto, mesmo que seja um projeto do zero, tá? Você tem que estudar muito a regra de negócio, conversar com todos os envolvidos. A questão dos usuários finais é importante, você ali saber realmente o processo que aquele usuário final faz, aquele usuário que sabe a regra de negócio completa é importante, o gestor. Então, toda a equipe envolvida é necessário fazer o quê? Você estar sempre em contato, fazendo documentação de tudo que é possível, ok? Claro que hoje nós temos metodologias um pouco mais rápidas para se documentar no software, um projeto. Então, utilizem essas metodologias, a gente vai
ter a abordagem de algumas nas nossas aulas. Estudem também essas tecnologias que estão sendo colocadas aí ou nos nossos materiais. Também busquem novas tecnologias de gestão de projeto, entendam um pouco sobre processos, busquem leitura sobre processo, vejam nossos materiais, ok? Por quê? Isso vai fazer a diferença de você como um profissional. A gente começa a desenvolver, eu vou fazer um aplicativo, eu faço um aplicativo, eu sou bom em fazer um aplicativo e tal. Mas você esquece muito da parte da regra de negócio, da parte de usabilidade. Você até sabe fazer muito bem aquele desenvolvimento de software, só que você tem toda a parte da engenharia. E como que fica isso? Então, o teu sistema final vai depender muito da usabilidade, da regra de negócio, tá? E claro, da eficiência do teu sistema. Ele tem que ser rápido, tem que ser seguro. Então, todo esse contexto de engenharia é importante, mas com todas as pontas interligadas, ok? E o resultado final tem que ser o quê? O contexto positivo em todas as pontas. Problema tem? Tem. Vai ter problema. Só que a gente tem que minimizar os problemas, minimizar as manutenções para ter uma satisfação do usuário melhor, ok? Então tá, pessoal. Essa foi nossa aula. Nós temos a aula atividade e também as próximas aulas aí a seguir. Um abraço a todos.